Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para criar uma nova imagem do zero em branco no GIMP e depois abrindo a ferramenta, uma foto no GIMP e usando a ferramenta de seleção, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa para a gente criar um novo arquivo no GIMP é aqui, arquivo novo ou simplesmente Ctrl N. A gente pode se basear um arquivo pelo modelo, tamanho de página, né, moldes, layout de CD e assim por diante, ou nós podemos criar o nosso próprio documento personalizado com largura e altura em pixels, ou podemos escolher também em outros tipos de medidas, né, polegadas, milímetros e assim por diante. E aqui em opções avançadas nós temos diversas outras opções que podemos selecionar, como a resolução, né, quantos pixels por polegada a gente vai ter, ou também poderíamos escolher quantos pixels por milímetro, quantos pixels por ponto, né, e assim por diante. Então, lembrando que 72 pixels por polegada, basicamente a gente vai usar para a web, que ela fica uma imagem menor, e se a gente for imprimir, normalmente a gente utiliza 300. Aqui está fixado a proporção, ou seja, se eu altero o item no X, automaticamente o Y fica alterado, X e Y, tá? Só que se eu desmarcar aqui, eu posso mudar para cá, para 400 no X e manter o 300 no Y. Só que se eu marcar, ele vai sempre manter essa proporção. Vejam, eu travei a minha proporção de 400 para 300, ou seja, uma diferença de 100 pixels, tá? Só que ele vai fazer, claro, em porcentagem. Se eu colocar aqui em 500, ele vai colocar, eu travei, ele vai manter os dois no mesmo valor, né? Bom, aqui o tipo de cor, se vai ser colorido ou escalas de cinza, né? Aqui a precisão, quantos bits de profundidade de cor que a gente vai querer colocar, né? E aqui algumas outras coisas avançadas que neste momento a gente não vai ver, tá? Uma outra coisa, se a cor de fundo ela vai ser uma cor sólida ou se vai ser uma imagem com transparência de fundo. O que significa isso? Quando eu coloco uma cor de fundo, o nosso fundo pode ser branco, pode ser preto, pode ser azul, a gente escolhe uma determinada cor. Mas se a imagem for transparente, tudo que eu fizer e eu abrir essa imagem, a partir do fundo vai ficar transparente, ela não vai ser visível, tudo que tiver ali. Para que a gente utiliza imagens transparentes? Para quando a gente vai ter ela sobreposta a algum item que não pode ficar escondido, vamos colocar assim. Tá? Para vocês entenderem, se eu quiser juntar dois personagens, um por cima do outro, se eu deixar o meu plano de fundo branco nos dois, a hora que eu jogar um em cima do outro, vai ficar aquele quadrado branco em volta. Agora, se eu deixar transparente, deixar só o braço de um personagem e o braço do outro personagem, eles vão mostrar só o braço, não vai mostrar aquela parte branca de fundo, tá? Só um exemplo. Tem outros mais que a gente poderia usar. Bom, definir aqui então para 300 pixels, né, pontos por polegada, e 1080 por 1920, né, que aqui é um padrão de monitor. Dei OK, pronto, a minha imagem está aqui. O meu plano de fundo eu coloquei ele transparente, por isso que ele fica todo quadriculado. Se eu quisesse fazer um plano de fundo sólido com cor de fundo, é só marcar aqui cor de fundo. Vamos inverter para paisagem, que acho que fica melhor. Então tá aqui a minha imagem, tá? Com um plano de fundo branco, tá? Aqui nós temos as camadas, como eu já disse no vídeo passado, mas isso eu vou explicar depois. Então essa imagem eu posso começar a trabalhar conforme eu desejar, tá? Eu posso colocar outras imagens aqui por cima, eu posso começar a juntar. Essa é uma imagem em branco do zero. E como eu faço então para abrir uma imagem que eu já tenho? Por exemplo, essa daqui da girafa que eu peguei na internet, no Google, lá baixei. Como que eu vou fazer para pegar essa imagem? Simplesmente eu vou vir aqui em arquivo, abrir, e aí eu seleciono onde está. Ou simplesmente eu posso vir aqui, segurar essa imagem arrastada, soltar ela aqui
e pronto. Ela vai me pedir para fazer uma conversão de cores, né, do que veio do arquivo para uma escala que o GIMP trabalha, e pronto, a minha imagem está aqui. Como que eu faço então para ver qual é a resolução dessa imagem que eu trouxe da internet? Clica aqui em imagem, propriedades da imagem, ou simplesmente Alt Enter, e a gente vai ver todas as opções dessa imagem, tamanho, quantos pixels, né, e assim por diante, tá? Então tem 660 pixels de largura por 372 de altura, o tamanho da impressão máximo, e ela está em 300 pontos por polegada, pixels por polegada, dots per inch, dpi, ppp, ppi, aí conforme a nomenclatura vai vir, ok? Bom, então eu trouxe essa imagem, ela está aqui. Primeira ferramenta que eu tenho é para movimento, ou seja, eu posso movimentar essa imagem de um lado para o outro. Tá? Uma outra coisa que eu tenho aqui, que eu posso fazer e que vai ser muito importante para as nossas próximas aulas, é o seguinte: se eu selecionar uma ferramenta de apagar, por exemplo, e vier apagando aqui, eu vou apagar indefinidamente. Então, sem querer, eu puxei o meu mouse um pouquinho para o lado, eu vou acabar apagando a girafa sem querer, ou eu vou acabar apagando o céu sem querer. Então, para isso, existem algumas ferramentas que são ferramentas chamadas de seleção, que a gente vai usar para que delimite aquela área que eu vou trabalhar, que eu vou poder utilizar as minhas ferramentas. Inclusive para a gente colocar isso em outras camadas, isso a gente vai ver um pouco depois, mas para a gente poder trabalhar só com aquele pedacinho que a gente deseja. Tá? A primeira seleção é essa daqui, tá? É a seleção retangular. Se eu clicar nela, toda vez que eu clico numa nova ferramenta, aqui na parte de baixo, eu vou ter uma série de opções disponíveis a respeito daquela ferramenta que eu acabei de selecionar. Então a ferramenta retângulo eu vou segurar clicado, eu vou arrastar e pronto. Nesse caso ela fez um quadrado. Tá? Vamos supor, se eu quiser, eu fiz essa seleção aqui, mas eu errei, eu quero colocá-la um pouco aqui para a direita. Como que eu faço? Depois de selecionado, ainda com a mesma ferramenta de seleção, seguro clicado no meio e arrasto aquela seleção para o lugar que eu quero, para a localização que eu desejo. Tá? E aí, quando eu fizer qualquer alteração, eu vou pegar aqui um pincel, eu vou fazer essa alteração só dentro desse quadrado. Mesmo que eu arraste o meu mouse para fora dele, ele não vai acontecer nada. Então, quando eu tiver uma seleção acontecendo ali dentro da minha imagem, tudo que eu fizer de alteração só vai acontecer dentro dessa área de seleção. Tá? Então, a primeira delas é a retangular. E aqui nós temos diversas opções. Ó. Por exemplo, o tamanho, qual a proporção, qual o ângulo, se eu quiser alterar o ângulo, isso de uma nova, tá? Se eu quiser fazer uma seleção nova. Opa, aqui, no quadrado. Desculpa, eu estava em ferramenta errada. Enevoar bordas, o que significa isso? Significa que se eu fizer as alterações nela, as bordas elas vão ficar enevoadas, na verdade elas vão ficar macias, vamos dizer, ela não vai fazer aquela finalização seca. Tá? Raio, é claro que aqui, pessoal, vai ser para uma seleção nova, né? Então, eu fiz essa nova seleção, vou pegar o pincel aqui, ó. Olha o que acontece com essa, quando eu coloquei aqui voltando aqui para a seleção, né? As bordas enevoadas e coloquei um raio um pouco maior. Vejam, ele não ficou tão achatado a minha borda, ela não ficou seco a mudança, tá? Tenho também a opção de fazer cantos arredondados, então se eu fizer uma nova seleção, vai arredondar os cantos, tá? Vai fazer quase um círculo. Nesse caso, eu vou diminuir um pouco o raio do canto arredondado e vocês podem ver que arredondou os cantos, tá? Posso também aumentar ou diminuir a minha seleção, conforme vocês podem ver dentro desses quadrados, ou aumentar para cima e para baixo, tá? Voltando aqui às ferramentas de seleção, eu falei para vocês sobre o quadrado, né, o retângulo, estava explicando aqui a caixinha de ferramentas. Sem querer ela soltou aqui, eu parei o vídeo um pouquinho, estou retornando agora.
sem aquela seleção, tá? Então, eu tenho uma seleção que está aqui, tá? E aí eu posso movimentar essa seleção do jeito que eu quiser. Então, nas bordas, eu posso fazer pelas diagonais, e em cima, no meio, eu posso para cima, para baixo, e nas laterais eu posso fazer, no meio das laterais, eu posso fazer para um lado e para o outro. Tá? Mas nem sempre eu vou querer só um quadrado. Tá? Às vezes eu posso querer um retângulo aqui, um quadrado aqui, e quero outro aqui. Eu quero adicionar uma seleção. Se vocês olharem nessa ferramenta aqui, existe a opção adicionar a seleção atual. O que está neste momento é substituir. Significa que se eu começar uma nova seleção, a anterior é apagada, tá? Ela deixa de existir. Se eu colocar aqui para adicionar a seleção atual, eu posso fazer várias seleções ao mesmo tempo e todas elas vão ficar selecionadas, tá? Eu posso fazer alteração em todas essas, ok? Ctrl Z, facilitar a nossa vida, né? Tenho também aqui na opção de seleção o subtrair a seleção, ou seja, eu tenho esse retângulo, mas eu quero tirar um pedacinho dele, ó. Eu posso fazer isso aqui, ou seja, selecionou esse retângulo e tirou esse pedaço dele. Se eu fizer uma seleção aqui, ó, vocês vão ver que ele ficou sem aquele pedaço que eu subtraí. Tá? E tenho também a opção de fazer a intersecção. O que significa isso? Somente vai ficar selecionado aquele pedaço onde se encontram as duas seleções. Ó, que foi só esse retângulo aqui que elas se encontraram. Tá? Então vocês podem ver, eu vou fazer uma seleção nova e vou fazer uma intersecção. Somente esse pedaço, a partir daqui até onde o meu mouse está nesse momento, é que vai virar uma seleção. É a intersecção das duas. A linha de matemática, né? Se vocês lembrarem. Tá? Então tem lá o enevoar as bordas, os cantos arredondados. E uma outra coisa que é interessante é que quando eu faço uma seleção e puxo para um lado, ele vai puxar este lado que eu estou puxando e manter fixo a outra borda no lado oposto, né? Mas se eu colocar expandir a partir do meio e tentar puxar, ele vai sempre fazer a partir do ponto central e puxar igualmente, né? Mantendo a proporção dos dois lados, tá? Se eu desmarcar essa opção, ele vai manter fixo o lado oposto e eu vou puxar só deste lado aqui. Tá? Então aqui eu posso alterar a posição, né? Pixel por pixel, ou eu posso alterar também o tamanho, que é o que tinha dado problema aquela hora, que eu cliquei duas vezes e ele sai. Tá? Então essa é a ferramenta de seleção formato retângulo. Tenho também a opção de elipse, que dá também todas as opções que eu mostrei para vocês no retângulo, eu tenho na elipse. Tá? Eu vou colocar aqui para adicionar a seleção, e aí vocês vão ver que bacana, ó. Eu fiz uma seleção de um retângulo e adicionei uma elipse acima. Olha como fica bacana, tá? Olha como fica legal. Aqui eu estou movendo a imagem toda. A ferramenta de movimento, eu tenho a opção, pessoal, de mover a camada ou de mover a seleção. Tá? Se eu colocar para mover a seleção, como eu fui muito para a borda, ela perdeu, né? Que ficou parecendo um pão de forma. Mas se eu colocar para mover a seleção, eu posso mover ela a partir dessa ferramenta, tá? E aí jogar para onde eu quiser. Aqui em cima eu tenho uma outra opção, que é o editor de seleções. Ele vai mostrar em branco o que está selecionado e em preto o que não está selecionado. Por padrão fica nesta ferramenta, mas eu posso clicar aqui, ó, editor de seleções, e aí vai mostrar pra gente. Opa, cliquei sem querer. Bom, além das ferramentas de seleção retângulo e elíptica, que eu posso através do R ou do E, tá? Os atalhos. Eu também tenho o atalho, pessoal, de adicionar a seleção. Então, se vocês olharem aqui, ó, adicionar a seleção é só segurar o Shift. Então, eu seguro o Shift, ele acrescenta essa seleção. Também tem a opção de tecla de atalho para subtrair a seleção, que é o Ctrl. Então, se eu segurar o Ctrl apertado, eu não preciso vir aqui e clicar. Eu posso segurar o Ctrl e arrastar dentro da seleção, ele vai subtrair.
E eu tenho também a opção de fazer a intersecção, que é o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo. Tá? Dá certo também. E aí somente aquele pedaço que vai sofrer alterações quando eu fizer qualquer tipo de alteração. Isso daqui vai ser importante também para a gente, se quiser recortar essa girafa, por exemplo, e colocar por uma outra imagem, é essa ferramenta que a gente vai selecionar. Mas nesse caso, a elipse e o retângulo não seriam suficientes para a gente, concorda? Tá? Porque eu vou pegar partes que eu não desejo. Então, tenho outras ferramentas possíveis para a gente fazer essa seleção. Para selecionar só a girafa ou para selecionar o céu aqui, todo o restante do plano de fundo. Tá? Como eu faço isso? Tenho aqui as ferramentas, seleção livre, a seleção tesoura e a seleção de frente. Vamos ver então a seleção livre. Uma outra coisa que eu descobri, pessoal, que eu vou passar para vocês, e isso é novidade, no Photoshop não tem, é que quando eu preciso acessar uma ferramenta, eu seguro clicado, ou aperto o botão direito, ele mostra as ferramentas possíveis, ou se eu paro o mouse em cima e rolo o mouse, né, o scroll do mouse, ele vai trocando de ferramenta, sem a gente precisar abrir o menu deles, tá? Então eu tenho aqui, ó, passando por todas elas. Ferramenta de seleção mão livre, né, que é a de seleção livre, eu vou segurar clicado e vou arrastando e fazendo a linha da seleção de forma manual. Mas, dependendo do tipo de imagem, como vocês podem ver, com o meu mouse, eu não consigo selecionar de forma perfeita a girafa, tá? Vejam, olha como ficou. Ficou uma seleção um pouco fora da girafa, né? Vocês podem ver que eu coloquei aqui o enevoar bordas, então vocês vão analisar aqui que o meu editor de seleções ele vai estar com a borda enevoada, então se eu passar a ferramenta de pincel ele não vai ficar 100%, tá? Então vamos lá, ele está selecionado esse pedaço, mas ele não ficou muito bem selecionado, eu não gostei, não deu certo, acabou não dando certo, então vamos tirar essa seleção. Aqui tá para adicionar, é claro, tem que pôr para substituir, pronto. E aí eu tenho uma outra ferramenta que é muito bacana, que é a ferramenta de tesoura, que ele vai encontrando as bordas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui e ele vai tentar encontrar, quando eu der o próximo clique, nitidez, ou seja, diferença de cor para claro e para escuro, ele vai tentar refazer essas bordas, ó. Ele fez automaticamente para mim todo o caminho da borda da girafa, veja. Olha que interessante, tá? É claro que se eu passar daqui para cá, ele não vai identificar que eu quero pegar essa parte de cima também. Então, quando eu quiser apagar um ponto desse que eu selecionei, basta eu apertar um backspace e ele volta um ponto desse, tá? Então, eu posso ir selecionando aqui, ó, não ficou legal. A orelha eu vou ter que dar uma contornada mesmo, tá? E vou fazendo isso por toda a girafa. E ele vai tentando identificar pontos possíveis, ó. A orelha ele consegue identificar bem. Agora aqui talvez não, porque o fundo é tão claro quanto a girafa, até que ele selecionou bem. Em alguns casos pode ser que não dê, tá? Então eu vou puxar aqui, ó, no pescoço, ó, identificou legal. Vou puxar aqui até o fundo, ó, e vou fazendo toda a seleção da girafa. Aqui eu vou puxar assim, aqui, ó, tá funcionando bem legal, pessoal. Não pegou a barbichinha, mas não tem problema, isso depois a gente pode fazer manualmente puxando isso daí, né? Pronto, finalizei. Cliquei no meio dentro dela e vejam, a minha seleção está feita. Agora eu quero pegar essa barbichinha aqui de forma manual. Eu posso utilizar tanto a ferramenta de seleção livre, mas aí lembrando de pressionar o Shift ou de selecionar essa ferramenta, né? Eu não vou enevoar as bordas, eu vou tirar isso. Vou segurar o Shift para adicionar, vocês percebam
aqui. É o Shift. E ó, eu vou passar aqui de forma manual essa seleção. Pronto. Selecionei a mais isso daí. Olha lá, a seleção contornou também a barbichinha da girafa. Agora eu tenho a girafa. Ah, vamos supor agora, pessoal, que eu queira remover o plano de fundo. Eu quero selecionar o inverso, ou seja, a girafa está selecionada, mas eu gostaria de selecionar todo o restante. Como que eu faço isso? Basta eu apertar o Ctrl I, vejam, a girafa ficou em preto e o fundo ficou em branco aqui. Então significa que se eu usar a ferramenta de borracha, eu apago tudo menos a girafa que não está selecionada. Olha que interessante, para apagar o fundo de uma foto. Bem legal, né? Bem legal. Tem outras formas de trabalhar com isso através de camadas, depois a gente jogar de uma camada separada, mas vejam, já apagou bastante do fundo. E é claro que depois precisaria de alguns ajustes, né? Eu tiro, posso remover toda a seleção aqui. Opa! Vamos remover a seleção. Pronto. E aí eu posso vir fazendo ajustes finos com a borracha, né? Selecionando aqui, diminuindo um pouco o tamanho dela, ó. E fazendo algumas correções de forma manual para não ficar tão quadriculado. Tá? Posso usar novamente a ferramenta de seleção para pegar só esses pedacinhos e ir fazendo o ajuste fino. Mas pronto, essa girafa aqui já está pronta para a gente usar, para passar ela para um outro software qualquer que a gente quiser, né, para um programa e tal, com um plano de fundo branco só com a girafa, e colocar uma outra foto aqui por cima, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu tenho essas ferramentas e depois eu tenho também a ferramenta de varinha mágica, ou seja, ela vai selecionar partes da imagem que são da mesma cor, tá? O que pode ser um pouco complicado dependendo do caso, mas aqui nós temos alguns ajustes para fazer que podem nos auxiliar. Eu vou dar alguns Ctrl Z para utilizar o plano de fundo do mesmo jeito. E vejam, eu gostaria de apagar só as nuvens. Então, o que eu posso fazer? Utilizar essa ferramenta de varinha mágica. E aí eu posso colocar aqui, ó, quanto que ela vai selecionar, qual é a similaridade daquilo que eu estou selecionando que ela vai pegar. Vejam, ó, nesse caso eu peguei só essa nuvem. Se eu utilizar a ferramenta de borracha, eu estou apagando só esse pedaço dessa nuvem. Vou voltar na varinha mágica, vou pegar essa nuvem, tá vendo? Então aí, se eu apertar um delete, ele também funciona, ó. O lado azul, ele já pegou um monte da girafa e não ficou bacana, tá? Vou tentar aqui, ó, já não tá mais pegando tanto da girafa, vou diminuir um pouco mais. Pronto, ele tá pegando só parte do azul aqui, ó. Dei um delete. Aí eu vou ter que ir fazendo isso, ou posso mesclar também, eu apaguei esse pedaço aqui, e aí eu posso vir com outra ferramenta de seleção, por exemplo, o retângulo, e apagando aqui, dando um delete e fazendo a união de diversas ferramentas. Mas nesse caso da girafa, acho que o que ficou mais fácil foi utilizando a ferramenta de tesoura, né, selecionando ela e invertendo a seleção. Bom, pessoal, hoje é isso que eu acho que é importante passar para vocês, é como abrir um arquivo novo, como carregar uma imagem e como fazer essas seleções para depois a gente fazer os ajustes somente onde a gente quer, tá legal? Na sexta-feira eu vou passar uma atividade para vocês, eu espero que tenham gostado desse vídeo, se tiverem qualquer dúvida podem me chamar. Um abraço, muito obrigado, até mais!